A hora nos convida, né? Mas eu vou tentar, eu introduzi um assunto aqui, que a gente quando falou desse assunto, eu lembro que comentamos que esse é um tema ignorado pela maioria das pessoas, ou distorcido, que é o amor. O amor. E a gente introduziu esse assunto. Quem estava naquela reunião? Então, para a gente só relembrar rapidamente, a gente tentar trazer mais alguns aspectos, a gente falou que é o seguinte: o amor é uma decisão, né, mas não é tão simples assim. Não é tão... assim, não é uma coisa tão simples, mas é uma decisão. Mas a gente mostrou que o amor, a essência de Deus. Deus é amor. E mostramos nas Escrituras que Deus é espírito. Portanto, o amor é essencialmente espírito. Correto? Então, o amor é espiritual. Explicamos que o amor, ele certamente envolve os sentimentos, mas ele não se limita, ele não é sentimento. Porque isso colocaria o amor na superfície, ele não é, ele é mais profundo que isso. Então o amor é a própria essência de Deus. Arrasta os sentimentos, mas não se limita, não é meramente um sentimento. Né? A gente mostrou, por exemplo, a parábola que Jesus contou do bom samaritano, que é quando Jesus foi arguído, qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu próximo como a ti. E aí veio uma pessoa querendo se justificar, um doutor da lei, disse: mas quem é o meu próximo? Queria começar um debate com Jesus. Quem é o meu próximo? Porque teve gente que gosta de debater. E Jesus, então, não vai responder, ele vai contar uma parábola. E no final da parábola, Jesus pergunta: quem foi o próximo? Que tem um sacerdote, tem um levita e tem um samaritano. E aí aquela pessoa, entendendo a história que Jesus conta, ele diz: creio que foi aquele que teve compaixão. E Jesus falou: então você vai e faça o mesmo. Então, o amor, ele não pode ser visto como um sentimento ou um afeto. Os afetos são importantes nas nossas relações sociais. Mas o amor é muito mais profundo que isso. Então o amor é espiritual. O amor é a essência de Deus. E a gente colocou, eu estou só trazendo todo mundo para a mesma página, a gente colocou aqui pelo Espírito Santo, que o verdadeiro amor, só pode ser visto em Deus, ele só é expresso na sua plenitude, na sua totalidade, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Então a gente pode ver o amor como um dom do Espírito Santo, mas também a gente pode ver o amor como fruto do Espírito. Então, quando você lê os dons, Paulo vai falar do amor como dom. E quando Paulo vai falar do amor como fruto, ele vai falar mas o fruto do Espírito é... Primeiro, qual é o primeiro? Qual é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? Amor. Então, a ordem em que as palavras são colocadas no texto sagrado não é por acaso. Né? Quando ele fala, as obras da carne são manifestas, quais são? Por que fala logo de cara a prostituição? Não está ali por acaso. Porque esse é um problema sério da natureza caída. Da mesma maneira, quando vai falar dos aspectos do fruto do Espírito, a primeira palavra que aparece lá, qual é? Amor. Amor. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo,
O que vai se manifestar em mim é o verdadeiro amor. Aí, por que a gente fala assim, que a maioria das pessoas são realmente desconhecedora, né, do verdadeiro significado do amor à luz da Bíblia? Porque as pessoas são bombardeadas, elas são bombardeadas de conceitos errados sobre o amor. Né? Quer ver, quando a pessoa vai ter intimidade, diz que vai fazer amor. Você não vai fazer amor, meu irmão. Você vai expressar sexualidade. O amor pode governar essa área. Né? O amor pode governar essa área, mas ela não é a área. Entende? Então, o amor desenhado pela cultura, muitas vezes ele é pintado como magia, ele é pintado como algo fora do seu, né, do seu arbítrio, né? Ele é colocado como sentimento, né, como alguma coisa que acontece com você e você não tem gestão sobre isso, você não tem. Então é uma visão, né, distorcida, né, e que tem muito mais a ver com as paixões humanas do que, né, com o amor como ele é descrito nas Escrituras Sagradas. Então o crente, ele precisa entender a doutrina bíblica do amor, né, e viver o amor. Mas como é que eu vou viver o amor? Se eu estiver cheio do Espírito Santo. Em todas as áreas, o amor, ele é útil, ele vai ser determinante. Né? Ele vai ser determinante. Então, por exemplo, na área do casamento, a Bíblia fala assim: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, de que amor Paulo está falando? Ele está falando do amor que é descrito de Deus, em Deus. Não é o amor dos filmes românticos, não é o amor das novelas, não é o amor das poesias, mas é o amor como está aqui no livro sagrado. Glórias a Deus. Então, agora eu queria, a gente vai ver aqui, continuando a mensagem, então, só que eu fiz só uma revisão, para quem não estava aqui, pelo menos se paginar. E vamos agora ver, né, as características, porque a gente já entendeu o seguinte, eu estou calmo aqui, né, irmão? Estou falando bem cadencialmente, levando você a pensar. Quando eu falo calmo, que eu estou indo num ritmo diferente, estou indo lentamente, falando, ora, nós já entendemos que o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Deus é espírito, portanto o amor é essencialmente espiritual. Correto? E é a própria expressão de Deus. Deus, João fala, Deus é amor. Jesus diz, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus é todo amor. Correto? Portanto, se eu quero amar no sentido das Escrituras, eu preciso entender o seguinte: a minha velha natureza, ela é totalmente deficiente. Eu só vou conseguir amar no sentido pleno, no sentido bíblico, só reforçando, se eu estiver cheio do Espírito Santo. O que a gente vê é muitos maridos vazios do Espírito Santo. O que a gente vê é muitas esposas vazias do Espírito Santo. A gente já pelejou por alguns casamentos. E quando a gente peleja por alguns casamentos, o que a gente vê? Quando eu falo pelejar, representando o nosso reverendo, eu já vi também o reverendo, a gente quer que os casais encontrem a plenitude. Mas o que a gente vê, o diagnóstico é o que está faltando é uma vida mais cheia do Espírito Santo.
né? E a gente fala às vezes para os casais, não precisa que os dois sejam cheios do Espírito Santo, precisa que um só seja cheio do Espírito Santo. Então, eu queria falar agora, a gente vai falar agora sobre as características. Não sei se eu vou conseguir esgotar, por causa da hora. Mas a primeira característica, eu queria que você abrisse aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu não pretendo complicar, sabe, irmão? Mas o que eu peço ao Senhor? Eu peço que o Espírito Santo pegue o que a gente vai ver aqui juntos e leve ao teu mais profundo ser. Entende? Leve ao teu ser mais profundo. Para que você possa se expor diante de Deus e sentir, se for o caso, a tua miséria. Porque, e a gente vai ver isso junto aqui, porque João diz, o que é nascido de Deus ama. Né? Quem ama é de Deus. Mas não é o amor conforme as pessoas entendem, mas é o amor conforme nós vamos ver aqui. Né? Que é o amor resultante de uma vida cheia do Espírito Santo. E que reproduz o que há em Deus. Porque Deus é amor. Então eu preciso fazer, irmão, eu falo para você, quem quer o avivamento aí? Vou falar para você, o avivamento coletivo e o pessoal. Quem quer o avivamento pessoal, individual? Quem quer? Eu vou falar para você, o avivamento é precedido de arrependimento, de uma profunda introspecção, onde eu vou examinar e eu vou me jogar aos pés da cruz, entende? E vou dizer, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Entende? Porque aí eu vou atrair a presença de Deus. Né? Porque Deus, Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça. Deus dá favor. Então, 1 Coríntios 13, a primeira coisa que a gente vai ver sobre o amor, eu vou citando e vou dando a base. É que o amor é indispensável. Primeiro, ele é indispensável. Ele não tem como, né, ele ser colocado de lado. Não tem como você substituí-lo pela religiosidade. Você substituir por uma aparência de piedade. Mas Paulo fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia. Então, o amor, ele é um requisito da vida com Deus, da vida cristã, da nossa vida com Jesus, que não tem como você dispensá-lo. Ele precisa ser visto no seu viver. Ele precisa. Né? Onde está o aspecto da indispensabilidade do amor? Ainda que. Olha como começa a carta. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, na minha versão parece caridade, eu gosto dessa palavra, não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Barulhento, faz som, chama atenção, mas não tem vida. Tem gente que é barulhenta, chama atenção, desperta a curiosidade dos outros, mas não tem a vida de Deus.
E continua. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, o amor, meu irmão, é indispensável. O amor é a principal característica de um verdadeiro cristão. Às vezes você ouve uns hinos, né? E a gente fica assim, meu Deus. É uns hinos que tenta dar muito enfoque, né? Enfoque a vencer, a isso, aquilo, a conquistar e a realizar. E eu creio que na vida cristã pode ter espaço para algumas coisas, mas a gente vê, né, eu estava vindo de carro com a minha esposa, estava ligada, eu falei assim, bem, esses hinos, eu me incomodo, esses hinos são estranhos. Eu falei, hinos estranhos, né? Porque coloca o antropocentrismo. Quem é cheio de majestade e de glória é Ele. Glórias a Deus. Então, eu posso ter toda a fé, posso ser aquela pessoa dinâmica, mas se eu não tivesse amor, nada serei. Olha aqui, continua. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que o Espírito Santo, pelo apóstolo São Paulo, está colocando? Ele está dizendo que mesmo as nossas ações, se elas são desprovidas, né, do verdadeiro amor, por mais impressionante que elas sejam, elas não têm valor nenhum. Entende? Elas não têm valor nenhum. Por isso que as nossas ações devem ser feitas em Deus, porque estamos cheios do Espírito Santo. E se estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios de amor e do verdadeiro amor. Entende? Porque todas essas coisas podem ser feitas, ou é possível se apresentar, sem ter o amor como seu fator, né, de impulsionar, né, de impulso. Quer dizer, o verdadeiro amor. Então, a primeira característica do amor é que ele é indispensável. Né? Sem o amor, até a sua vida, né, tudo que você realiza, tudo que você faz, se esvazia de sentido e de propósito. Amém? A segunda característica do amor no texto, ele fala assim, o amor é sofredor. Então, o amor é sofredor. É muito forte. Meu Deus, a caridade é sofredora. O que significa isso? Né? Significa que o amor está disposto, né, a sofrer em favor de outro, em carregar o fardo, em atravessar o que precisa ser atravessado em favor do outro. Então, ele é sofredor. Vocês observem que muitas pessoas, elas desistem muito fácil das outras. Tem marido desistindo muito fácil da esposa. Tem esposa desistindo muito fácil do marido. Né?
quando o amor, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Então Paulo diz, o amor é sofredor. Ou seja, ele suporta as contrariedades, ele suporta as adversidades, né? Ele carrega o sofrimento para atingir o propósito, né? E qual o propósito? Realizar o bem de outro. Então o amor é sofredor. A outra outra característica que aparece aqui no texto, ele diz que o amor é benigno. O amor é benigno. O que significa benigno? Significa que no amor que vem de Deus, que é a expressão de Deus em nós, não existe maldade. Né? A diferença da palavra benigno para a palavra bondade, elas são irmãs, elas são próximas, são duas palavras muito próximas. O amor, vamos dizer, a pessoa é bondosa, então, uma pessoa bondosa é a pessoa que faz o bem. Qual a diferença sutil entre ser bondoso e ser benigno? Deus é bom, mas Deus é benigno. O que significa ser benigno? Significa que não existe o mal. O mal não está presente. Então, o verdadeiro amor, ele é benigno. Não existe o mal no verdadeiro amor. Não existe vingança, não existe ódio, não existe violência, não existe intolerância no verdadeiro amor. Porque o amor, ele é benigno. Entende? É uma completa ausência do mal. Então ninguém vai fazer crueldade, né? Ou vai maltratar a outra pessoa, né? Ou vai matar alguém, ou vai ferir alguém, vai dizer que fez isso por amor. Não, porque o amor é desprovido do mal. O amor é benigno. Glória a Deus. Então, irmãos, à medida que você vai vendo as características do amor, sabe que conclusão você vai chegar? É o seguinte, é que só é possível viver isso tudo aqui se você estiver cheio de Deus, estiver cheio do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, isso se torna uma impossibilidade, por causa da natureza pecaminosa. Entende? A natureza pecaminosa. Então, o amor, ele é benigno. Agora, olha a próxima característica. O amor não é invejoso. Ele não tem inveja. Ele não fica, né, infeliz com algo de bom ou algo de conquista que o outro tem. Então, o amor, ele não é invejoso. Então, vai pegando tudo aí, e você vai ver que o amor não é um sentimento, meramente um sentimento. É algo espiritual. Né? Eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Porque o amor, ele é desprovido de inveja. Né? Ele é desprovido de inveja. Então, se alguém, né, prospera, se alguém conquista, se alguém realiza, eu me alegro. Porque eu estou cheio de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou incapaz de dar aquele sorriso de canto, é ou não é? De alguém que não está tão satisfeito com o que alguém conquistou, realizou, alcançou. Porque o amor não é invejoso. Outra característica do amor, diz aqui, o amor não trata com leviandade, na minha versão, né? E seria aqui, o amor não trata de forma desonesta e maliciosa. Quer dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de amor. Então o amor, ele não é desonesto e malicioso, ele não é leviano, ele não oculta, né, propósitos egocêntricos, escondidos.
né, numa máscara. Não, o amor, ele é autêntico. Né? Ele é autêntico. Então, ele não se conduz com leviandade. E diz ainda, na outra característica, o amor não se ensoberbece. Né? Não se ensoberbece. Então, imagine você estar cheio do Espírito Santo, você está cheio do amor de Deus, você está desprovido de soberba. Né? De soberba. A gente sabe que o marido é o cabeça da mulher, no sentido que Deus, é porque ele cuida dela. Mas na relação com ela, ele não pode ser soberbo. Na relação dela com ele, ela não é soberba. Não há soberba, não há arrogância. Porque o amor não é arrogante, o amor não é soberbo, o amor não é altivo no sentido negativo, no sentido de alguém que quer rebaixar o outro. Né? Ele não age dessa maneira. O amor não é soberbo. Qual é a outra característica? O amor não se conduz inconvenientemente, tem versão que fala, não se porta com indecência. Né? Não se porta com indecência. Quem tem a versão que não se porta com indecência? Quem tem a versão que fala, não se conduz inconvenientemente? É outra forma. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio do amor, esse amor não é indecente, ele não é desleal, ele não se conduz com inconveniência, né? Ele não tira proveito do outro, ele não é desonesto. Né? Ele não é desonesto, quer dizer, é cheio de pureza. Né? O verdadeiro amor, ele é puro. Puro de dentro para fora, porque você está cheio de Jesus. Glórias a Deus. Outra expressão, não busca os seus interesses. Ora, então ele não é egoísta, entende? Ele não está tirando, ele não quer só tirar, só para si. Né? Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual que é do outro. Então, o verdadeiro amor, ele não é egoísta, ele não age de maneira egocêntrica, ele não busca satisfazer aquilo que o seu ego, suas cobiças impulsiona, entende? Ele não é egoísta, ele não busca seus próprios interesses. Dá para pegar várias passagens da Bíblia, pegar muitos momentos da Bíblia, que você vai ver que esse amor, você vai ver ele sendo experimentado, né, praticado, em algumas situações, e outras não. Né? E outras não. Quem lembra do caso envolvendo Aminon e Tamar? Né? Ali você vai ver um monte de coisa horrível. Ele foi indecente. Ele buscou seu interesse, ele foi egoísta, né? Ele foi violento, ele foi tudo, ele foi maligno. Né? Ele foi maligno. Então, ali e diz que ele achava que amava ela, né? Mas não amava. Outra coisa, o amor não se irrita. Quem achou aí? Né? Não se importa com a essência, não busca os seus interesses e não se irrita. Agora pegou muita gente. Pegou ou não pegou? Vocês sabem, irmãos, que assim, a família, né, pastor Miranda? A família é um laboratório legal pra caramba, é ou não é? Porque ali, se você está cheio do Espírito Santo, ali ele vai aparecer. Teus filhos, tua esposa, teu marido, teus pais, eles vão ver que você está cheio do Espírito Santo. Né? Porque a família é um lugar legal pra caramba, porque ali dá para ver. Dá ou não dá? Dá. A esposa pode olhar para o marido e dizer, meu marido é um homem cheio do Espírito Santo. Ou não.
Dá ou não dá? Dá. É um tal de esposa perdendo a paciência com o marido. E o tal de marido perdendo a paciência com a esposa. Irmão perdendo a paciência com outro irmão. O que está faltando? Está faltando ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu estou cheio do Espírito Santo, irmão, principal característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou principal característica de um verdadeiro cristão, sabe qual é? É o amor. Não sabia não, é o amor. Eu pensava que era o poder para expulsar demônio. Não, irmão. Eu pensava que era assim, eu botar uma roupa assim, eu ir para a igreja, uma roupa diferente. Não. A principal característica de um cristão é o amor. Então, o amor não se irrita. Ou seja, ele não perde a paciência, né? Ele não perde o controle, ele é longânimo. Entende? Ele é longânimo. Você não vai mostrar uma irritação, né? Se ela ficou de fazer algo e não fez, né? Se ela falou algo que você não gostou, mas você está controlado, porque você está cheio do Espírito Santo. Então você vai expressar o amor. Então dá para ver que muita gente que fala eu te amo, não está enquadrado aqui. Por isso que eu e você, nós temos que conhecer o amor segundo a Bíblia. E dizer, eu estou vazio de amor. Eu estou achando que eu estou amando, mas eu estou vazio. Porque qualquer coisinha você está perdendo a paciência, está gritando, e está levantando a voz, e está batendo a porta do quarto, e você é crente. E você vem para o culto. E você até chora na hora do louvor. Mas a principal característica em você deveria ser o amor verdadeiro, uma vida cheia do Espírito Santo. Então o amor não se irrita, irmão. O amor não se irrita. Caramba, agora me pegou, pastor. O amor, olha que coisa interessante. Diz assim, o amor não suspeita mal. Ou seja, quer dizer, o amor, ele não é melindroso. Ele não é uma... Quem já viu aquela pessoa que está sempre buscando os defeitos dos outros? Está sempre focalizando as fraquezas dos outros, né? Mas a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. Quer dizer, ele não fica o tempo todo focalizando e exaltando e trazendo, né, sempre aquilo que o outro tem de fraquezas. Porque o amor, ele vai tolerar, ele vai carregar o outro, as fraquezas. Você suporta a fraqueza do outro, porque você ama. E você vai valorizar as virtudes. Você vai valorizar o que a pessoa tem de melhor. Então o amor, ele não suspeita mal. Ou seja, ele não é o desconfiado, não é melindroso. Não é aquele foco nos erros, nas fraquezas, nas falhas, né? Você se concentra na importância do ser. De novo, laboratório da família. Quer dizer, o marido olha para a esposa, ele não fica, entende? Não suspeita mal, não fica só vendo coisas que são fraquezas, mas ele olha o ser. Ele olha o ser e começa a valorizar o ser. E continua. Versículo 6. O amor não folga com a... Não folga com a... O que significa não folgar com a injustiça? Quer dizer, ele não se alegra com os erros do outro.
ele não se sente mais, né? Eu sabia que uma hora ele ia escorregar. Ele fica assim, ela fica assado, mas a hora, mas aqui, ó, tá vendo? Ó, não falei? Pisou na bola. Então, aí você, como ele pisou na bola, você não é capaz de sentir a compaixão, a misericórdia. Você sente um certo prazer oculto de saber que aquele líder, aquela pessoa, aquele irmão, fracassou. Mas se você está cheio de amor, o amor não se alegra com a injustiça. Ele não folga com a injustiça. Ao contrário, ele se alegra com a verdade. Ou seja, toda vez que alguém acerta, toda vez que alguém, né, corresponde, você diz assim: meu Deus, esse irmão, essa irmã está cheio do Espírito Santo, ele é uma bênção, ele acertou, ele venceu a tentação, ele venceu o mal, ele está vencendo o diabo. E você diz: graças a Deus, esse irmão, essa pessoa encontrou a verdade, encontrou Jesus, ela está acertando na vida, ela está dando certo na vida. Então você se alegra com a verdade. Mas você, quando sabe que alguém tropeçou, alguém fracassou, alguém fraquejou, alguém errou em alguma coisa, disse algo que não era para dizer, você não se alegra com a injustiça. Você não se alegra com o fracasso de alguém, mas você se alegra com a verdade. Glória a Deus. E continua: o amor tudo sofre. Lembra que no início ele já falou que o amor é sofredor. Então, quando fala tudo sofre, significa que o amor te capacita a passar por qualquer adversidade ou qualquer tormenta para exercer a compaixão, exercer o cuidado com alguém. Porque o amor é sofredor, o amor tudo sofre, né? Tudo sofre. Quem já viu histórias de pessoas que às vezes vai carregar alguém, o sofrimento de alguém, vai com aquela pessoa atravessando o vale de lágrimas e de sofrimento. Ali está uma expressão do amor. O amor tudo sofre. Tudo crê, diz o apóstolo São Paulo. Tudo crê significa que o amor, né, ele confia. O amor dá crédito. O amor valoriza o outro. Você para pensar, vamos pensar, Deus ama a gente, sim ou não? Presta atenção, escuta isso aqui. Pastor, olha só que coisa. Qual é assim, a mensagem mais poderosa, mais gloriosa que Deus, né, produz? Não é o Evangelho? Sim ou não? Preste atenção. O Evangelho, que é toda a saga de Deus de amor para salvar o homem, ele começa lá no Gênesis. Lá no Gênesis. Deus promete trazer o descendente da mulher. Vai lá no Gênesis. E Deus vai atravessar a história toda. Abraão chamou Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos de Israel. Depois, Israel vai ser escravo no Egito. Deus vai levantar Moisés, Deus vai dar a aliança da lei, Deus vai fazer todos aqueles ritos da lei. Deus vai levantar os profetas morrem e anunciam. Alguns foram mortos, mas anunciaram a chegada do Messias. Né? Anunciaram a glória que esse Messias traria. E finalmente Jesus aparece, o Verbo se fez carne. Ele que já existia antes, mas agora ele vai se tornar um de nós. Aí Jesus, presta atenção, Jesus vai ser tudo aquilo que a gente sabe que ele é, né? Tudo que ele sabe que ele é. E ele vai à cruz. Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia.
Pega todo esse pacotão, chama isso de evangelho. Pega esse pacotão todo. Chama isso de plano da salvação. Você acha que isso é valioso, sim ou não? Você acha que essa obra toda, ela é valiosa? Quem acha que ela é valiosa? Qual o valor dessa obra toda? Desde a saga toda. Todos os séculos, milênios passaram. E finalmente Jesus na cruz diz, está. Olha como Deus nos ama, presta atenção. Deus pega essa obra completa, gloriosa, aí Deus chama todos os anjos, os serafins, os querubins, e fala para eles assim, vocês viram a obra que eu fiz? Agora vocês apareçam para todos os seres humanos no firmamento, brilhando, e diga para os seres humanos que eu fiz isso tudo. Foi isso que Deus fez? Conta para eles o que eu fiz. Foi isso que Deus fez? O que Deus fez? Deus pegou esse pacotão e confiou aos apóstolos, a 12 homens. 11 que depois Deus vai substituir, os 12, e depois os crentes, e chegou até nós e nós também. Quer dizer, Deus pegou esse plano todo de salvação, que é glorioso, entregou o pacotão e diz, agora vocês vão e anunciem. O amor tudo crê. Tudo sofre, tudo crê. Ou seja, Deus confiou a obra mais tremenda, a mensagem mais gloriosa, Ele confiou a mim e a você. Não são os anjos que vão pregar, quem vai pregar são os homens, porque Deus ama os homens. Deus ama os homens, entende? Então Deus confiou o bem mais precioso, que a sua obra de redenção, Ele confiou aos apóstolos. Ele disse, agora vocês vão e preguem, anunciem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, né? Tudo espera. E aí tudo espera aqui pode falar da capacidade do amor de resistir, né? A prova do tempo, né? A todo tipo de intempérie. O amor tudo espera, né? Não desiste, não abandona, não lança fora. O amor tudo espera. E também tudo suporta, né? Tudo suporta. Do versículo 8 diz assim, o amor nunca falha. Né? O amor nunca falha. E por fim, diz que o amor é eterno. Né? O amor é eterno. Porque ele diz assim, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Então o amor nunca falha, né? Ele nunca deixará de corresponder aos desafios que o amor exige, né? Que é exigido do amor, perdão. E também ele jamais acaba. O amor jamais acaba. Ou seja, ele é eterno. Então, meus irmãos, só é possível viver esse amor aqui. Isso aqui é o amor. Aí a gente fala, olha, a maioria das pessoas, elas não sabem o que é o amor, né? O amor é isso aqui. Isso aqui só é possível se eu estiver cheio do Espírito Santo. Se eu estiver cheio, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, você pode até tentar viver o amor conforme as novelas, conforme os filmes, conforme
a literatura, mas esse amor aqui, não. Porque esse amor é a própria essência de Deus. É a própria essência de Deus. E eu e você, o que é que nós precisamos? Nós precisamos dizer, ó Deus, me enche do Espírito Santo. O amor nunca falha, irmão. E se áreas, momentos da sua vida você falhou, é porque o amor não se manifestou, porque o amor nunca falha. De novo, no ambiente da casa, do lar, na relação com as pessoas. Quem já leu sobre o lamento de Davi a respeito de Jonatas? Quem já leu isso na Bíblia? Quando ele fala assim, o teu amor me era mais precioso do que o amor das mulheres. Quem já leu isso aí? Tem gente que distorce o que Davi quis dizer. Né? Por que o amor de Jonatas foi superior até o amor das mulheres? Ali, Davi não está falando de intimidade. Intimidade é coisa de homem e mulher, de macho e fêmea. Ele está falando de amor. E por que o amor foi precioso? Porque você já viu o que Jonatas foi capaz de fazer por Davi? Você já viu? Jonatas, ele já começa entregando a Davi sua armadura, sua roupa. Né? Ele vai compartilhar com Davi sua espada, suas armas de guerra. Depois, ele abre mão da sucessão do trono, porque ele era o descendente, ele era o próximo rei da linhagem de Saul. Mas ele diz, como ele reconhecia que Deus escolhera Davi, ele abre mão do trono. Ele protege Davi das investidas de morte de Saul. Ele dá escape a Davi, ele vai fazer de tudo para proteger Davi. E chama Davi, e faz uma aliança com Davi, diz, Davi, só não extermina os meus filhos, a minha família. Né? E Davi fez essa aliança. Então, por isso que Davi fala, teu amor me foi mais precioso do que o amor das mulheres. Porque esse é o amor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Glórias a Deus. Veja só. Senhor, nós estamos na tua presença.